Muito boa noite, amigas e amigos da OEC, Ordem Espírita de Cecília. Mais uma vez eu fui chamado e atendi ao chamado para estar com vocês nesta noite de estudos. E é sempre com muita alegria, com muita satisfação que a gente atende ao pedido dos nossos amigos, ao convite lá do PH, do Jones, do Murilo e de outros tantos companheiros que temos aí na casa. E é sempre com muita felicidade que a gente faz esse contato. Amigas e amigos, nós hoje, nesta noite, vamos fazer o nosso trabalho, o nosso estudo, utilizando uma passagem do Evangelho. Mas antes, como em toda reunião nossa, faremos o preparo e depois a prece inicial. Pois bem? Então eu vou compartilhar para todos nós aqui o nosso preparo da noite de hoje. Me deem um minutinho. Já vai aparecer para vocês também. Preparo para o trabalho de hoje está no livro Fonte Viva, uma mensagem de Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Vamos então, respirando fundo, buscando paz e tranquilidade, vamos ler juntos. O texto tem o título A Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do médio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 15. E nos diz então nosso querido Emmanuel: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos de toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças, sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade e de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Amigas e amigos, nós vamos então dar continuidade ao trabalho, fazendo a nossa prece inicial. Irmanemos então os nossos pensamentos
Pensemos em Deus, pensemos em Jesus e vamos dizer assim: Jesus, divino amigo, mestre querido, nós aqui, irmanados em teu nome, reunidos virtualmente, elevamos o nosso pensamento, Senhor, para agradecer a essa oportunidade que se renova todas as semanas de podermos ouvir as tuas palavras através do entendimento que o Espiritismo nos dá. Permita, Senhor, que nós possamos conservar a nossa paz de espírito e a nossa saúde física para continuarmos aprendendo sempre e sempre e que esse nosso aprendizado possa efetivamente se tornar ação no bem, que nos permite ter a certeza de que estamos no caminho certo. Mestre Jesus, abençoa a todos nós e também, Senhor, aqueles amigos e amigas que passam nesse momento pela provação da doença, quer seja ela Covid ou quer sejam outras doenças, que eles todos possam receber nesse momento, Senhor, as tuas bênçãos através do trabalho dignificante que fazem os seus amigos espirituais no amparo e no auxílio a essas pessoas. Permite também, Mestre Jesus, que nesse momento nós pensemos nos nossos amigos e parentes que trabalham nas atividades de saúde, que eles recebam o nosso abraço agradecido e o nosso desejo de que as bênçãos de Deus também os atinjam. Que tenhamos, Senhor, uma noite proveitosa no estudo deste capítulo do Evangelho e que nós possamos, então, ao terminarmos esse encontro, estarmos melhores, Senhor, do que quando chegamos aí. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos espirituais que orientam e coordenam os trabalhos da OEC e que Deus, nosso Senhor, Deus, nosso Pai, melhor dizendo, possa nos abençoar hoje e sempre. Que seja, então, aberta a reunião em teu nome, Jesus, em nome desses amigos espirituais, mas, sobretudo, em nome de Deus. Que assim seja. Muito bem, amigos. Então, vamos falar, né, do conteúdo da semana que nos foi pedido. Conteúdo esse que está, basicamente, no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título... Vou abrir aqui o meu Evangelho pequenino. Na verdade, é aquela edição com letras garrafais, porque as letras pequeninas eu já não as enxergo, então eu me dei de presente, eu dei a mim e dei a Andréia também, minha esposa, me dei de presente esse texto do Evangelho, que é maior, as letras são grandonas, dá muito bem para a gente ler bem. Então, o capítulo 24, amigas e amigos, trata do seguinte tema: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E hoje, particularmente, nós vamos falar dos primeiros 7 itens, que tem o subtítulo Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Muitos de nós já sabem, mas não vale a pena sempre ressaltar, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a moral do Cristo, somente. Não trata da vida de Cristo, nem da sua passagem histórica na Terra. Os espíritos superiores que orientaram Kardec a organizar a doutrina espírita, inicialmente através dos 5 livros do Pentateuco, nos falam que o Evangelho trata da moral do Cristo, porque esta moral ela não se modifica com o passar do tempo. Desde que Jesus proferiu as suas sentenças e exemplificou com sua ação, ela se mantém até hoje, e é esta parte moral que é interessante de ser estudada. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é feito da seguinte forma: todos os capítulos iniciam com passagens de algum dos evangelhos, depois Kardec faz comentários à passagem evangélica que foi selecionada,
e depois Kardec escolhe conteúdos, cartas, que foram enviadas pelos espíritos superiores através da psicografia de diversos médiuns, que falem sobre esse assunto. Então, todos os capítulos têm essa estrutura. Inicia com a passagem evangélica de um dos 4 evangelhos, depois Kardec faz comentários, e depois os espíritos fazem comentários. A nós, na noite de hoje, nos coube os 7 primeiros itens, que são os 3 primeiros passagens evangélicas e os restantes, os comentários de Kardec. Então, para que nós possamos nos ambientar sobre aquilo que vai ser falado, eu vou ler para vocês, me permitam, os 2 primeiros itens que têm a ver com a passagem evangélica da onde Kardec vai fazer os comentários. Ele escolheu a passagem sobre a candeia sobre o alqueire, e ela está em 2 evangelhos. Está em Mateus, no capítulo 5, e também em Lucas, no capítulo 8. Mateus, capítulo 5, é excelente de ser lido, porque é o início do Sermão do Monte. Então, nós podemos ver no Evangelho de Mateus, todo o Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7, que nós sabemos é de uma delicadeza, mas de uma profundidade muito grande. Toda a doutrina de Jesus, toda a doutrina que trouxe Jesus, tudo aquilo que ele quis dizer, quis nos dar de exemplo, quis mostrar da sua moral, estão contidas no Sermão da Montanha. Todas as informações que ele trouxe, mais as bem-aventuranças. Já dizia Gandhi que se todos os livros religiosos do mundo se perdessem e só nos sobrassem o Sermão do Monte, a vida na Terra e os homens já teriam uma forma excelente de se bem conduzir. Então vamos lá, ler o número 1 e o número 2, para que a gente possa entender os comentários de Kardec. Então, subtítulo: Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que os ilumine a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. E em Lucas 8, 16 e 17 está: Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E aí nós vamos ver Kardec falando sobre isso. Primeiramente, ele faz um comentário que eu achei interessante para iniciar a sua proposta de explicação, né? Ele fala o seguinte: que é de causar admiração que diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio, Jesus, constantemente ocultava o sentido de suas palavras sobre o véu de uma alegoria, que eram as parábolas, que, dizia Kardec, nem todos poderiam compreender na época. Então ele faz esse comentário, é engraçado, né? Jesus diz que não se deve ocultar a luz, não é? Não se deve colocá-la debaixo do alqueire, mas ele próprio se utilizava de parábolas para as suas explicações morais. E é claro, gente, que tudo isso tem um motivo, né? Jesus não seria, e como não é, incoerente. É um comentário que Kardec faz, que ele acha interessante, né? Mas ele mesmo, Kardec, depois vai nos explicar isso pormenorizadamente. Inclusive, os próprios apóstolos, na época de Jesus, perguntaram a Jesus por que ele fazia isso. Porque os ensinamentos gerais, todos eles morais, muitas das vezes eram passados ao povo de forma alegórica através das parábolas. Então, está lá também em Lucas e em Mateus também. O texto diz que os apóstolos se aproximaram de Kardec, olha só, de Jesus, né? E disseram: Por que lhes falas por parábolas? E Jesus respondeu: É porque a vós outro foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância.
e àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Mais uma vez, uma frase enigmática que Kardec depois vai abordar e nós vamos compreender. Bom, Kardec continua esse comentário dizendo o seguinte, que todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem esclarecer. Isso é interessante, né? Um exemplo que a gente pode utilizar é a questão do nosso aprendizado enquanto criaturas encarnadas, particularmente na escola, não é? Eu não passo conteúdos de ensino médio para crianças que estão na alfabetização. Claro, o conteúdo passado para a alfabetização, ele vai ser pensado e organizado de forma que aquela mente infantil possa melhor compreender. E a mesma coisa se dá no ensino fundamental, no médio, no ensino universitário, na na pós-graduação. Eu não posso antecipar os conteúdos para os alunos, porque eles ficariam perdidos. Eventualmente, nós vemos uma criança superdotada de inteligência conseguindo alcançar níveis mais altos de esclarecimento através do estudo. Mas isso é uma exceção, é raríssimo. O normal é que todos nós tenhamos, dentro da nossa faixa etária, os conhecimentos necessários e possíveis para aquela faixa etária. E isso Kardec vai nos explicar que também se aplica às verdades do Evangelho. Né? Uma das três revelações, que é a primeira revelação Moisés, a segunda revelação Jesus, a terceira revelação os Espíritos e o Espiritismo. Então, na época de Jesus, Kardec vai comentar que os espíritos ainda eram um tanto quanto brutos na compreensão de temas que eram tão transcendentais, que não havia, então, como ser mais explícito para fazer ser compreendido aquilo que quase todos, por uma questão de brutalidade da sua própria mente, do seu próprio espírito, não iriam entender. Jesus fala, entre vocês, entre os apóstolos, ele podia falar as coisas. Tanto é que, até nos evangelhos, nos 4 evangelhos, aparecem diversas vezes os apóstolos pedindo explicações mais pormenorizadas a Jesus, e ele dá a explicação para os apóstolos. Por que ele faz isso? Porque ele compreendia na época que aqueles 12 homens, que nós hoje sabemos que eram mais de 12, né? 72, 500 pessoas seguindo Jesus, mas aqueles 12 mais próximos, mais chegados a Jesus, ele podia explicar aquilo que ele não podia explicar para o povo. Tanto é que a questão da reencarnação ela está completamente explícita lá no Evangelho, quando os apóstolos vão perguntar sobre a volta de Elias, e Jesus diz aos apóstolos, não diz ao povo, diz aos apóstolos que Elias já tinha voltado e que eles não tinham percebido e tinham feito com Elias retornado o que bem quisessem. E no final dessa passagem, a frase que está lá escrita comprova a reencarnação, porque diz assim, os apóstolos souberam que Jesus falava de João Batista. Ou seja, eles tinham compreensão de que João Batista era Elias reencarnado e não ressuscitado. Então, se os apóstolos sabiam, através da história de João Batista e do que aconteceu a ele, compreendiam que João Batista era Elias reencarnado, é porque a ideia da reencarnação já existia entre os povos antigos. E os apóstolos entenderam. Então, para os apóstolos, Jesus podia ser mais explícito nas suas explicações. Para a população, ele se usava das parábolas porque era uma forma alegórica de fixação do conteúdo na mente. E aí Kardec vai dizer o seguinte, olha que interessante. As gerações têm sua infância, juventude e maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. E é verdade, não é? Quando a gente entra em contato com alguma coisa que é deslumbrante, que é interessantíssima, que pode exprimir uma verdade absoluta, mas a gente não tem compreensão daquilo, o normal é que a gente mistifique, que a gente não compreenda, que a gente até ignore e negue aquela informação. Não é? Na época de Jesus, era a mesma coisa.
Cada revelação tem o seu momento certo de acontecer. Agora, eu, como historiador, não posso deixar de falar também numa questão que é muito importante para os povos antigos e que todos os povos antigos se utilizaram, que é a questão da utilização de parábolas, de histórias míticas para a explicação de algumas verdades. Não era usar parábolas para dar ensinamentos, não era um recurso exclusivo de Jesus. Isso era completamente natural nos povos da antiguidade oriental, considerando que Jerusalém e Israel até hoje ficam na área oriental do mundo, não é? A gente não costuma pensar nisso. Aliás, a tradição nos diz que Jesus era branco, de olhos azuis, de cabelo loiro, e não é verdade, né? A população daquela época era como é hoje. E Jesus provavelmente não era um homem de olho verde, de cabelo louro e de pele muito branca. Evidentemente que não. E ele, como judeu, praticante e como conhecedor das necessidades do povo, ele também se utilizava dessa tradição de de contar as histórias para que as pessoas lembrassem do conteúdo básico necessário. Então, os hindus faziam isso, os chineses faziam isso, os mesopotâmicos faziam isso, os persas depois faziam isso. Toda aquela região, todos aqueles povos se usam de histórias, né, da oralidade para passar a sua tradição e a sua cultura. E Jesus sabia muito bem que isso dava certo, no sentido de que as informações básicas que eram necessárias para o povo iriam ser passadas de uma pessoa para outra. Ele, como bom oriental, né, o Oriente Próximo é Israel, Jordânia, Líbano, Transjordânia. Oriente Próximo, Oriente Médio, Irã, Iraque, Afeganistão, e o Oriente distante, né? O Oriente, China, Japão. Então, toda aquela região está na parte oriental do mundo. E Jesus utilizava-se do mesmo processo que todos os grandes professores, todos os grandes mestres utilizavam, que era contar histórias que tinham um fundo moral e que poderiam ser acessadas de forma mais simples. Kardec, então, vai continuar no item 5, dizendo o seguinte para nós, sobre essa questão da utilização das parábolas para o ensinamento ao povo. Diz ele, a providência só gradualmente revela as verdades. É claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para as receber. Então, as verdades, sejam elas religiosas ou do conhecimento da lei de Deus, elas vão nos sendo mostradas a partir do momento que nós nos mostremos amadurecidos para tentar compreendê-las. E em qualquer ramo de conhecimento, não é? Tudo acontece no momento exato em que Deus permite, porque o povo chegou na maturação necessária para tentar compreender aquilo. Coisas que hoje em dia são completamente naturais, há 50 anos atrás eram absurdos tecnológicos, eram tidas como propostas de ficção científica, não é? Eu gosto sempre de usar um exemplo para falar sobre esse caso, que é a questão que os mais antigos vão lembrar. Quem é mais novo não lembrará, mas os mais antigos vão lembrar. Existia um seriado que eu gostava muito, é o Star Trek, Jornada nas Estrelas. Era uma equipe que viajava pelo espaço fazendo pesquisa científica. O Capitão Kirk, que era o personagem principal da série, ele sacava um pequeno aparelho do bolso, sem fio, onde ele abria e falava, ele no planeta que estava sendo explorado, falava diretamente com a sua nave que estava no espaço, né? Essa série, ela demonstra tecnologia que seria descoberta no século 23, ou seja, daqui a 300 anos. E hoje em dia todos nós temos um aparelhinho de comunicação desse, que o Capitão Kirk apresentava para nós seriado numa série de ficção científica da década de 60. Hoje em dia todos nós temos o mesmo aparelho. Então, se hoje em dia temos esse aparelho, se hoje em dia a tecnologia avançou para tal situação,
é porque nós estamos preparados para receber esse avanço da ciência. A mesma coisa se dá nas questões relativas ao avanço religioso. Aos poucos, as verdades espirituais e religiosas vão sendo reveladas ao homem. E é isso que Kardec diz aqui. Continuando ele. Os homens, porém, que entram a possuí-las, ou seja, a questão das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de os dominarem. Dominar o vulgo, ou seja, dominar o povo. Então, sempre existiu uma pequena parcela de pessoas que tinham acesso a uma quantidade maior da revelação da verdade, e que na época da antiguidade não passava para o povo porque era uma questão de dominação, um poder político, né, ter um poder religioso e político, ter acesso a algumas coisas que o povo todo não teria acesso. E Jesus vem então para desmistificar isso, no sentido de que com o uso das parábolas, ele mostrava a questão moral, a importância de um Deus bom, justo, misericordioso, um Deus de amor, que até então era visto como um Deus punitivo, né? Um Deus que não perdoava, que castigava os seus, os seus seguidores, né? Jesus vem trazer uma outra possibilidade de ver Deus e as suas leis na questão do amor. Então, Kardec diz que essas pessoas que tentam dominar a verdade para o bem próprio, para dominar os outros, estes são os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. E por isso, Kardec comenta lá no século XIX, é por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem aos outros. Né? Mas, Kardec continua falando, como não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há secreto que não venha a ser conhecido. Uma vez que a humanidade progride, a Terra progride, as pessoas que aqui estão, enquanto espíritos encarnados, também vão progredir nas várias encarnações, Deus permite que essas verdades sejam descobertas, sejam reveladas. A doutrina espírita, como terceira revelação de Deus, é uma doutrina revelada. Quem revelou, quem organizou, quem nos deu as informações foram os espíritos superiores. Não foi Kardec. Kardec foi um instrumento utilizado pela providência divina para organizar de forma pedagógica, para instrumentalizar as pessoas de forma que elas pudessem compreender essas verdades. Mas é uma religião revelada. A mesma coisa acontece, né, com as questões trazidas por Jesus há 2000 anos, dentro do nível possível de intelectualidade e de avanço moral que aquele povo daquela época tinha. Então, é de notar-se, diz Kardec, que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas de sua doutrina. Agora, Kardec faz uma observação que é extremamente importante e que nós vimos lá no nosso preparo, que daqui a pouco eu vou voltar a falar dele com os amigos e as amigas. Kardec diz o seguinte: apesar das parábolas abordarem questões abstratas de difícil compreensão, já expliquei que para os orientais isso não era tão difícil assim, mas de qualquer forma, para nós ocidentais é um pouco mais complicado. Kardec diz: tendo ele, Jesus, tendo feito ele da caridade para com o próximo e da humildade, condições básicas da salvação, tudo que disse a esse respeito é inteiramente claro, específico e sem ambiguidade. Então, além das palavras de Jesus, nós precisamos, para aprender com ele a lei do amor, observar as suas ações, o seu modo de se colocar perante o mundo, o seu modo de agir com as pessoas e com os fatos. Então, Jesus, além da maravilhosa palavra, como ser, como espírito superior que era, ele também vem exemplificar através dos atos. E quem teve contato com isso, e tem contato com isso até hoje, já tem um bom motivo para se renovar, para se refazer, para aprender com Jesus, mesmo que não compreenda algumas passagens das parábolas. O exemplo de Jesus
a forma de Jesus ser, já é também um ensinamento maravilhoso. E aí Jesus vai dizer no finalzinho do seu comentário aos apóstolos: eis o que é preciso se faça para ganhar os reinos dos céus. Ou seja, agir conforme ele próprio. Aos que já têm, mais ainda se dará. Então, quanto mais conhecimento, seja ele científico, filosófico, religioso, quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais responsabilidade teremos. Mais se nos dará porque mais tranquilamente compreenderemos as novas revelações e com mais facilidade também teremos que agir da maneira correta, né? Então, aos que mais têm, ainda mais se dará. Kardec vai considerar também que Jesus pode ter até se conservado impreciso acerca de alguns pontos, mas que atualmente, e aí Kardec está falando da atualidade dele, 1857, até que esses pontos que ficaram eventualmente imprecisos pudessem ser, pela ciência, por um lado, e pelo espiritismo, por outro, pudessem ser revelados como novas leis da natureza, o que tornaria perceptível o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Então, aquilo que Jesus não pôde dizer claramente há 2000 anos atrás, a doutrina espírita, com relação à revelação religiosa da lei de Deus, vem esclarecer agora. Né? Lei de Deus de justiça, amor e caridade. Então, o que não foi possível dizer para a população humana há 2000 anos atrás, o Espiritismo vem trazer. E aí Kardec, como homem de ciência, como homem de seu tempo, também faz o apoio à ciência, né? Não só a religião, particularmente o Espiritismo, mas também as descobertas científicas. Uma vez que na concepção de Kardec e na nossa também, as descobertas científicas só são possíveis porque Deus permite, no sentido de que se percebe que a população humana chegou a uma condição moral e intelectual de compreender aquela revelação científica. Então, a ciência e o espiritismo vêm da época de Kardec para cá trazer o verdadeiro sentido das revelações, né, das novas leis da natureza. Aí eu fui trazer também para o nosso estudo de hoje um pequeno comentário que está lá em Carlos Pastorino, na série de livros chamada A Sabedoria do Evangelho. Pastorino foi um adido em Roma, e como estudioso dos textos bíblicos, ele teve acesso aos originais em grego dos textos. E a partir disso, ele ele faz uma tradução a mais próxima possível do sentido literal das palavras que estão nos evangelhos. E a partir daí, ele, como erudito, ele faz as suas considerações. Então, falando dessa passagem, que está em Mateus capítulo 5, versículo 15, e também em Lucas, ele faz um pequeno comentário que eu achei maravilhoso e trouxe aqui para nós, que é o seguinte. Ele está falando especificamente da passagem de Lucas. Lucas é capítulo 11, versículos 33 a 36. Ele comentando as palavras de Jesus, ele diz assim: e Jesus continua: assim brilhem vossas boas obras, de modo a serem vistas pelos homens, embora sem se fazer propaganda delas. Recordemos que Jesus proibia que se falasse dele glorificando-o. O único a ser louvado é o Pai Celestial. E aí, Pastorino faz uma consideração que é realmente legal da gente ver. Na passagem que está em Lucas. A luz do corpo são os olhos. Se estes forem simples, no sentido de limpos, puros, sem malícias, todo o seu corpo será luminoso. Se os olhos forem enfermos, maliciosos, maldosos, a criatura ficará em trevas. Então, ele faz também uma comparação com relação à candeia e à luz que sai da candeia com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente observa. Às vezes a maldade está em nossos corações. A gente observa certas situações na vida que são demonstrações de afeto e carinho e a gente não aceita.
Se é que nós temos o direito de não aceitar uma demonstração de afeto e carinho que não tem a ver conosco, ou seja, eventuais situações fazem com que a gente haja com malícia, com tristeza, com maldade, e aí o nosso corpo vira treva. Quando a gente observa o mundo de forma, como diz aqui, né, na interpretação de Pastorino, nas palavras de Lucas, quando a gente vê as coisas com os olhos limpos, puros e sem malícia, as questões relativas à interpretação da lei do amor, a gente se torna bom, a gente se torna melhor, e por isso todo o nosso corpo se ilumina. Então, Kardec vai nos dizer o seguinte, que é com admirável prudência que os espíritos conduzem estas situações, ao darem as suas instruções. Nós temos o Pentateuco, que foram os livros iniciais da doutrina espírita, e que nós conseguimos compreender que foram desdobrados em diversos outros livros, através da literatura espírita, particularmente, você pode se dar um exemplo sobre isso, a imensa produção literária de Chico Xavier como médium, né? Que veio explicar de forma mais clara, de forma mais, é, mais pormenorizada, questões que estavam já no Pentateuco, já colocadas, mas que na época os espíritos disseram, ó, até onde podemos ir nesse momento é assim. A partir daí, outros espíritos farão outras revelações. Isso vem acontecendo naturalmente. Né? Então, Kardec nos diz o seguinte: com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, até dentro da doutrina espírita também acontece. Não é à toa que Kardec editou os livros algumas vezes. Então, por exemplo, o que é o Espiritismo, ele foi editado inicialmente e depois foi reeditado 3 anos depois, com alguns outros adendos que os espíritos acharam interessante colocar. E o que é o Espiritismo? Também no Livro dos Espíritos, aconteceu com o Evangelho e os outros livros todos. Né? Inicialmente publicados de uma forma e depois um pouquinho modificados. A gente vai perceber isso quando a gente pega um conteúdo que Kardec, por exemplo, fala em O Livro dos Médiuns, e depois ele vai voltar esse conteúdo lá na Revista Espírita, 10 anos depois. 10 anos não digo porque ele morreu em 1869, mas anos depois ele vai retomar o mesmo assunto com um entendimento diferenciado e mais pormenorizado, melhor escrito para nós. Isso acontece muito, não só com Kardec, mas com todos os outros escritores de doutrina espírita, né? Com essas obras subsidiárias que nós temos hoje em dia, que são excelentes para nos dar mais explicações. Kardec, então, continua fazendo as suas considerações, dizendo assim para nós, para irmos já para o nosso final. Eu já passei de 30 minutos. É com admirável prudência, então já li, desculpe, com admirável prudência que se conduzem os espíritos. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios que só alguns privilegiados podem ter acesso. É porque cada coisa, cada nova revelação tem que vir no seu momento oportuno. Aí alguns amigos nossos que não são espíritas nos dizem assim, então me explique aí, me prove tal coisa. Eu não tenho que provar nada dessa pessoa. Até porque isso não se deve fazer. Né? Se a pessoa tem interesse em conhecer determinado ponto da doutrina, ela que procure uma casa espírita, onde ela se sinta melhor. Ela vai participar das reuniões públicas, vai entrar em contato com a doutrina espírita. Depois de algum tempo, quiçá anos, ela entra para um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, no próprio ESD, como está sendo feito hoje em dia pela FEB. Mais tarde, quem sabe, ela já conhecedora da teoria espírita, ela possa ingressar um trabalho mediúnico, e a partir do trabalho mediúnico ela vai ter a possibilidade de observar outras coisas que têm a ver com as suas questões pessoais, e a partir daí, então, ela vai se tornar uma pessoa crente naquilo que os espíritos dizem. Então, esse exemplo é para dizer o seguinte, a gente não vai convencer ninguém sobre qualquer assunto relativo à doutrina espírita numa conversa de 1h30. Isso não acontece. Porque, eventualmente, a pessoa, naquele momento de 1h30, não está preparada para
discutir essas questões. E ela deve, então, com bastante calma e prudência, entrar em contato com a doutrina espírita para tirar suas dúvidas. Ela não será esclarecida, ninguém é esclarecido em 1 hora e meia sobre as suas dúvidas com relação à doutrina espírita. E Kardec vai dizer isso aqui, não é? Na doutrina não há mistérios. Nada que não se possa revelar, nada que não se possa falar. Alguns podem até dizer, e aquela reunião mediúnica que é fechada? Ela é fechada por outros motivos. Não porque ali existam atividades misteriosas e místicas que ninguém pode acessar. Não é isso. Né? Com o tempo, a pessoa sinceramente envolvida com o espiritismo, ela toma ciência de tudo o que está escrito, de tudo que está falado, de tudo que está discutido. Então, entre nós não há mistério. Assim como entre nós também não deve haver, com relação à nossa clareza da existência da reencarnação, não deve haver preconceitos, racismos e outras situações nesse sentido. Né? Devemos aceitar cada qual conforme ele é na sua religião. Né? É claro que lá no nosso preparo, foi dito que a verdade ela é sempre feliz e alegre. Quando a gente entra em contato com alguma coisa que nos faz bem, a gente quer passar para o próximo. A gente quer que os nossos familiares participem, nossos amigos. Isso para nós faz um bem muito grande. Mas não devemos violentar a fé de ninguém. Cada qual no seu momento, cada qual no seu tempo. Com isso também não quero dizer, para terminar, que o Espiritismo é a melhor das religiões, é a mais explicadinha. Não, não é isso. Nós temos uma proposta de explicação da lei divina, que é a lei do amor, através da revelação dos Espíritos. As outras religiões têm outras abordagens, cada uma delas extremamente respeitável. Então, nós não somos a melhor nem a última das religiões. Nós somos uma proposta. Então, cada qual que fique com a sua religião. Se a pessoa tiver curiosidade de conhecer a nossa, convida para o centro espírita, mas sem fazer nenhum tipo de tentativa de convencimento de 1 hora e meia, porque isso não dá certo. Para finalizar, Kardec diz o seguinte para nós: eles dão a cada ideia tempo, eles os espíritos superiores, tá? Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos de preparar a aceitação dessa outra. Então, com calma, com o tempo, as coisas vão sendo reveladas. Com o nosso amadurecimento, com o nosso progresso, com o nosso crescimento, a gente vai tendo o direito, dado por Deus, de entrarmos em contato com outras revelações que vão complementar essa nossa vida de busca de progresso, de busca de sermos homens de bem, mulheres de bem, pessoas que aproveitam a encarnação da melhor maneira possível e sendo conhecidas por tentar domar as nossas más inclinações, como diz Kardec. Amigas e amigos, então, este é o início do capítulo 24. Quem tem curiosidade, volta, vai ver lá no Evangelho, faça a sua própria leitura, tire também suas próprias conclusões, que isso é sempre importante e muito bom. Que a gente consiga, depois da reunião, entrar em contato com o livro, ler o tema, então é capítulo 24, de 1 a 7. Convido a todos a fazerem a leitura em casa. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos estarmos juntos o mais rápido possível após a vacina, no ano que vem, para nos vermos e nos abraçarmos. Que Deus nos abençoe e que nós todos tenhamos uma boa noite.